Você pode olhar para a tela aqui. O que está escrito aqui na nossa tela? Está escrito o quê? Oportunidade. É isso que está escrito aqui na nossa tela. Oportunidade. Lá em cima está riscado crise. A gente riscou crise e vamos falar hoje. Eu quero falar contigo hoje sobre ver as oportunidades. Você sabe que tudo na vida depende do nosso ponto de vista, da maneira como olhamos para alguma coisa e para alguma situação. E a forma como eu vejo as coisas depende de como está o meu coração. Essa é a maneira como eu vou ver as situações e o que existe ao meu redor. É de como o meu coração está. É assim que eu enxergo. Se o meu coração está negativo, eu fico alimentando a minha alma com coisas que não são boas, o que vai acontecer? É só isso que eu vou enxergar na minha vida e em tudo que houver ao meu redor. Agora, quando o meu coração ele é mais positivo, eu estou alimentando a minha alma com a palavra, com as coisas de Deus, eu vou conseguir enxergar. Sabe que muitas vezes na vida existiram oportunidades diante de nós. O problema foi que nós não enxergamos. Às vezes a gente só enxerga aquilo como uma oportunidade quando já passou. Às vezes quando já passou, é que a gente percebe que uma pessoa era uma oportunidade da gente ter aprendido, ter crescido, às vezes aquela pessoa ia abrir a nossa visão para muitas coisas que a gente sem ela jamais conseguiria. Às vezes um local, algo. Então tudo na nossa vida coopera para o bem. Às vezes a gente não sabe por que Deus coloca uma pessoa perto de nós que às vezes vai nos puxar para o nível mais alto, vai nos mostrar coisas que a gente nunca descobriria sozinho. Então nós temos que começar a enxergar as oportunidades. Por exemplo, a crise. De tanto em tantos anos surge uma crise. De tanto em tantos anos tem uma crise, tem uma dificuldade, tem uma situação. Só que eu vou enxergar isso como uma crise ou como uma oportunidade? Tem pessoas que no meio da pandemia montaram um negócio e começaram a ganhar dinheiro. Elas não enxergaram como uma crise, elas enxergaram como uma oportunidade. Tudo depende da minha visão. Então eu tenho que ver como é que eu enxergo. Às vezes tem a pessoa que alguém vai chegar e vai dizer: fulano, olha, eu quero vender essa casa aí, me paga como tu puder. Tem gente que vai olhar e vai dizer: não, eu não quero, que vai que eu não posso pagar. A pessoa vai abandonar aquilo. Agora tem gente que enxerga como uma dificuldade e tem outro que vai enxergar como uma oportunidade. Isso depende de como que está a minha vida aqui dentro. A gente tem que começar a enxergar as oportunidades que surgem na nossa vida. E é isso que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos. Temos que mudar a nossa visão, essa coisa negativa, e começar a enxergar. Então, será que estamos aproveitando ou perdendo as oportunidades que nós temos? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. Quando olhamos para trás, às vezes percebemos tantas oportunidades que perdemos. Às vezes a gente poderia ter aproveitado mais lugares, pessoas, situações, e nós não aproveitamos. Aquelas foram oportunidades que estiveram diante de nós. Se olharmos para trás, nós veremos inúmeras oportunidades perdidas, e a grande maioria dessas oportunidades, por que nós perdemos? Por não termos conseguido avistar essas oportunidades, como Jesus disse. As pessoas perdem as oportunidades porque elas não conseguem enxergar. Às vezes está diante da pessoa, diante dos olhos dela. Às vezes eu estou achando que aquela perda de emprego foi ruim. E às vezes a gente reclama: ah, perdi esse emprego, poxa vida, eu precisava tanto dele, oh Deus, por que o Senhor... Mas às vezes você perdeu um aqui. Sabe por quê? Porque Deus sabia que havia uma oportunidade, às vezes, para você ganhar até mais em outro. E às vezes, se Deus não faz eu perder esse, eu nunca pediria para sair. E às vezes ficaria a vida toda lá. Então o que eu tenho que entender? Que tudo que Deus está fazendo na minha vida é para o meu bem, e eu preciso começar a enxergar as oportunidades. Olha o que Jesus vai falar para os discípulos aqui. Ele vai dizer assim: não dizeis vós que ainda existe o que, pessoal? 4 meses para a colheita ou a ceifa? E eis que eu vos digo. Olha o que Jesus falou para os discípulos. O que eles tinham que fazer? Levantai os vossos olhos e façam o quê? E vejam. Essa é a dificuldade. A gente está sempre olhando para o agora, olhando para as circunstâncias. Jesus disse: levante os olhos e vejam. Eu preciso enxergar. Jesus está dizendo, as terras que já estão brancas para a ceifa ou para a colheita. Jesus estava dizendo para os discípulos: agora é a nossa oportunidade, agora é o tempo. Qual é o nosso problema? Que nós não enxergamos. Tudo isso depende do que existe no seu coração. Eu me lembro um dia
que eu fui visitar um restaurante, isso foi muitos anos atrás. Fui visitar um restaurante de uma pessoa da igreja em Porto Alegre. A dona era membra, e quem foi me buscar foi o filho dela, que foi me buscar para visitar o restaurante, fazer uma oração, porque não estava indo tão bem o restaurante. Eu me lembro que o filho dela me pegou na igreja de carro, fomos até o restaurante da mãe dele. Irmãos, até aquele momento ele não tinha falado nada ainda do restaurante. Quando ele parou o carro numa rua paralela à avenida principal, o restaurante era de esquina com a avenida principal. Uma avenida gigante, todo mundo que passava ali enxergava o restaurante. Aí tinha uma rua paralela, que não tinha tanto movimento, que poderia ser usado como estacionamento para o restaurante. Quando eu desci do carro, comecei a olhar, eu disse, Jesus, restaurante na esquina, uma rua de estacionamento, avenida aqui, todo mundo que passa enxerga essa placa, aí na frente tem uma escola, um banco, no outro lado tinha o banco mesmo, do outro lado tem um hipermercado com shopping, com um movimento de gente. Quando eu olhei aquilo, comecei a olhar uma loja aqui, uma loja lá, outra loja, a rua cheia, eu pensei, meu Deus, essa pessoa tem tudo para arrebentar, está no lugar certo. O filho começou a falar, pois é, pastor, olha onde é o nosso restaurante, nesse lugar aqui. É brincadeira, olha quanta concorrência, quanto restaurante. Ou seja, o olhar dele só enxergava o quê? A crise. Ele não enxergava as oportunidades que estavam diante dos olhos dele. E Jesus disse assim, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. O que Jesus disse? Veja. Você sabe que às vezes tudo que a gente está vivendo na vida é um processo. Às vezes Deus me tira de um lugar, me coloca no outro. Às vezes a pessoa tem um sonho de ter um negócio. E muitas vezes para mim ter o meu negócio, Deus vai me botar num cargo, numa empresa, numa função, para mim ver como é que funciona o negócio. Às vezes Deus vai permitir eu trabalhar ali num setor e aquilo ali vai ser uma escola para mim. Eu não vou ficar ali para sempre. Às vezes Deus está me botando ali para me ver como é que é os funcionários, como é que funciona isso, como é que é o gerente, como é que o patrão lidou com isso, como é que faz. Às vezes Deus está me preparando naquele lugar para que depois eu possa dar o próximo passo. Então a gente tem que parar de enxergar problemas, parar de enxergar dificuldades. Nós temos que enxergar oportunidades. O que eu enxergo quando surge uma situação na minha frente? Tem pessoas que enxergam o desafio, tem outros que enxergam uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado. É a sua maneira de ver as coisas que vai mudar tudo. E Jesus estava dizendo para os discípulos que eles tinham que parar de ficar reclamando, eles tinham que levantar os olhos e enxergar o que ele estava enxergando, que a oportunidade estava na frente deles, a oportunidade de fazer a obra de Deus. Então vamos lá. O que Jesus disse aos discípulos no versículo visto é que necessitamos ver as oportunidades que estão à nossa frente. É isso que a gente precisa enxergar. Então vejamos o que nos impede de aproveitar as oportunidades. Eu botei alguns pontos aqui que nos impedem de aproveitar as oportunidades que estão à nossa frente. Primeiro ponto, que vai fazer você perder a oportunidade, não enxergar aquilo como uma oportunidade, é você ter uma visão, o que, pessoal? A visão errada. Quando eu tenho a visão errada, não adianta, eu não consigo, eu estou diante do ouro, mas eu olho para aquilo e digo, não vale nada. Eu estou diante de uma oportunidade, mas eu não consigo enxergar aquilo como uma oportunidade. Então uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é, será que a minha visão não está errada? Puxa, eu não consigo enxergar o que os outros enxergam, oportunidade. Então a gente precisa mudar. A visão errada, ela não nos permite perceber a oportunidade. Ela nos faz ver a oportunidade como algo muito difícil. A pessoa diz, isso é difícil, olha o que está acontecendo comigo, me botaram naquele setor, perdi esse emprego, o que eu estou fazendo nesse lugar? Tudo coopera para o nosso bem. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles são o que, pessoal? Mais altos. Às vezes na hora a gente não está entendendo, mas enxergue como uma oportunidade. Lá na frente, quando você amadurecer, você vai enxergar o que Deus estava fazendo com cada situação, cada ponto da nossa vida. Então, quando eu tenho a visão errada, eu não enxergo oportunidades, eu enxergo dificuldades. A minha primeira pergunta para você é, diante das situações da sua vida e do dia a dia, o que você enxerga? Dificuldades ou oportunidades? O que você vê é um reflexo do que tem dentro de você. Enquanto tu não mudar o que tem dentro de você, você não vai mudar o que você enxerga. Eu não enxergo com os olhos, eu enxergo com o que tem aqui dentro. E enquanto você não fizer uma limpeza, uma mudança do que tem aí dentro, pode aparecer o que aparecer na sua frente, vai sempre ser
dificuldades, por causa da sua forma de enxergar as coisas. Às vezes a gente é uma pessoa negativa, uma pessoa murmurenta, uma pessoa que vive reclamando. Olha para o irmão do lado e diga assim: ou uma pessoa acomodada. Ou às vezes você é uma pessoa acomodada. Para acomodado tudo tá bom, ele leva a vida com a barriga. Tem gente que é acomodado. E quando eu sou acomodado, eu também não enxergo as oportunidades por causa do meu comodismo. Para mim tá bom. Meu saláriozinho, minha casinha, meu carrinho, meu cachorrinho, meu dinheirinho, meu trabalhinho, meu descansinho. Né? Para mim tá bom, eu tenho um descansinho, tá ótimo. Então a gente não pode ser essa pessoa com a visão errada, porque às vezes diante de mim tem uma oportunidade, e normalmente as oportunidades vão nos fazer ralar mais, trabalhar mais, se dedicar mais, só que eu vou ter um retorno maior. Só que se eu sou acomodado, eu não quero esse esforço. Às vezes no início eu vou ter que me dedicar muito com pouco retorno, mas todo mundo teve um início. Eu tenho que ter a visão certa. Sabe qual é o problema das pessoas? O problema das pessoas é a segurança. Na verdade, o problema das pessoas é o medo. O que faz você trabalhar para ganhar 800 pila por mês, trabalhando o dia inteiro, se ralando, se arrebentando, é porque você tem medo de arriscar. Então você prefere ficar no conforto e na falsa segurança. Pelo menos eu tenho meus 800. Só que você tem capacidade de ganhar muito mais. Amém? Só que o medo está prendendo você. Ai, se eu não conseguir pagar o aluguel, se eu não conseguir pagar as contas, se eu não conseguir, ai meu Deus, se não der, se não der, ai se vai, viu como você é uma pessoa medrosa? Só que você fala para a família: não, eu tenho segurança, eu tenho um emprego. Que segurança você tem? Amanhã o seu chefe pode te dar um pé na bunda, acabou. Você não tem mais nada. Agora para a gente crescer, a gente tem que ter a visão certa. Isso aqui é uma oportunidade. Irmão, todo mundo que quer ganhar dinheiro vai correr risco. Não tem como ganhar dinheiro sem correr risco. Mas qual é a diferença do rico? Ele sabe administrar os riscos. Ele vai administrando os riscos. E todo mundo que hoje tem muito dinheiro perdeu um pouco no início. Perdeu um pouco. Não adianta, meu irmão. Você não quer perder nada, você vai ter uma vida menos do que mediana. Se você não arriscar, não tentar, não ir de cabeça, não se dedicar. Então a gente precisa mudar essa visão. Parar de ficar olhando como dificuldade, mas enxergar oportunidade. Levanta a mão e diga com o pastor: diga enxergar oportunidade. Em tudo que acontecer na minha vida, o que eu tenho que enxergar? Oportunidade. Às vezes Deus me faz perder o emprego, porque se eu não fosse demitido, se eu não me decepcionasse, tem gente que morria trabalhando no mesmo lugar. E às vezes Deus faz o chefe ser chato, o chefe abusar de você, a empresa não te dá todos os benefícios que tu quer, porque do jeito que tu é acomodado, se te desse todos os benefícios, tu morria lá, ganhando R$1.000. Tu morria ganhando 1.000. E daí às vezes Deus tem que fazer tudo te incomodar, para Ele te tirar de lá e poder me levar para um lugar melhor. E às vezes tu tem capacidade de estar ganhando 4, 5 mil. Quem é que vai ganhar 4, 5? Diga glória a Deus. E às vezes a gente tem capacidade, só que a gente é meio acomodado, a gente tem que enxergar oportunidades na vida. E não o que, pessoal? Dificuldades. Às vezes a gente só enxerga as coisas como algo difícil. Leia esse versículo comigo de Provérbios. O que diz aqui? Vamos lá, todo mundo junto. O que está escrito? O que vê com bons, o que ele será? Então o que os meus olhos têm que ser? Agora Jesus já falou no Evangelho de Mateus, que para os meus olhos serem bons, o meu corpo tem que ter luz. Agora, se o meu corpo tiver trevas, ele diz que os meus olhos vão ser o quê? Maus. Eu só enxergo dificuldade, problema. Eu tenho que enxergar oportunidade diante de mim. Às vezes tem oportunidade. Às vezes eu estou no emprego e lá eu não estou ganhando muito, mas eu estou perto de uma pessoa que é a minha oportunidade. Aquela pessoa vai me falar comigo algo que eu nunca sabia, vai me ensinar algo que eu não queria aprender em lugar nenhum. E às vezes Deus não me botou lá pelo que eu ganho. Às vezes me botou porque tem alguém estratégico naquele lugar que vai me ajudar. Eu tenho que enxergar as oportunidades e sugar tudo das pessoas que sabem mais do que eu. Você tem que ser uma sanguessuga. Amém? No bom sentido. As pessoas que sabem mais do que você tem que grudar nelas e sugar tudo que você puder retirar delas de conhecimento, porque isso vai fazer você crescer. Isso vai fazer você ir para frente na vida. Então, o que vê com bons olhos. Temos que ter bons olhos.
Puxa, eu vou grudar naquele colega que vende bem. O que ele faz? Vou conversar com ele, ver se ele começa a me dar uma dica e vou grudar nele. Ande com pessoas melhores do que você. Você vai chegar no nível delas. É que nem na academia. Você fica treinando com aqueles que levantam 2 quilinhos, vai ficar 2 anos lá barrigudinho, não vai mudar nada. Agora, vai treinar com o outro lá, que está levantando 40, 50, você não consegue nem 10. Mas você vai lá com ele, nem que ele comece a... Irmão, daqui a 6 meses você está levantando 40, 50, perdeu a barriga, você já está mais forte e disposto. Agora, se você não se desafiar, você não cresce. Sabia que a academia é assim? Se você ficar lá 2 anos levantando 2 quilinhos, você continua a mesma pessoa. As pessoas olham, até dão uma apertadinha no teu braço. Tu está na academia, você vai dizer por quê? Eles vão dizer, está precisando. Eles vão dizer, você está precisando. Você está lá, ninguém descobre que você está lá por quê? Porque eu não me desafio. É a mesma coisa, eu começo a correr. Se eu não me desafiar, eu nunca vou aumentar a quilometragem que eu consigo, a velocidade. Então eu preciso começar a me desafiar. Sabe, enxergar oportunidades. Vamos lá. O que vê com bons olhos. Precisamos pedir isso para Deus. Senhor, eu quero tirar tudo que é de ruim dentro de mim. Pare de olhar programa que não serve para nada. Ficar olhando coisa na TV que não serve para nada, só coisa negativa. Você está botando isso para dentro da sua alma. Se afaste de pessoas negativas, só ficam reclamando, murmurando e só sabem reclamar do trabalho da empresa. Sai de perto, você está botando isso para dentro da sua alma. Para os meus olhos serem bons, o meu corpo tem que ter luz. Se aproxima da palavra, tira tempo para orar, vai ler um bom livro, vai andar com uma pessoa boa, que pensa para frente, não aquele que pensa para trás, só fica reclamando do chefe. Então a gente precisa selecionar, tem que ter bons olhos. Se eu tiver bons olhos, o que eu vou ser? Abençoado. Você quer ser abençoado? Os meus olhos têm que parar de enxergar dificuldades, eles têm que enxergar o quê? Oportunidades. É isso que eu preciso começar a enxergar. O que mais que me impede de ver as oportunidades? A descrença. Como tem gente que não acredita, eu não sou capaz, eu acho que eu não posso, eu acho que não é para mim, eu acho que não dá, pois é, eu acho que é muito difícil. Mas tu já tentou? Tu nem tentou, já está dizendo que é difícil? Você nem se esforçou, às vezes nem tentou 6 meses pelo menos, e já está dizendo que não dá? Então às vezes a gente tem muito essa descrença, pessoal. Você não acredita que poderá dar certo com você, pois se acha sem condições. Esse é o problema. A gente está sempre achando que não vai dar certo, que vai ser difícil. Sabe o que segura você? É o medo. Esse é o medo. O medo de não conseguir. O medo de faltar dinheiro. O medo de não dar. É a criação que você teve. Mas você pode mudar isso. Ser criativo. Amém? Eu vou conseguir, nem que eu bata de porta em porta, eu vou dar a cara a bater, ou não, eu já tenho, eu vou lutar. A gente tem que vencer esse medo que nos segura, da gente conseguir coisas grandes. Então olha o que diz os Salmos: porquanto eles não creram em Deus, e nem confiaram na sua salvação. É o Salmo 78, 22. Irmão, a gente tem que vencer essa descrença, achar que a gente não vai conseguir, que não vai dar, que não é para nós. É para nós, nós somos filhos de Deus, é para você. Vamos lá, tem que vencer o medo. Levante sua mão e diga, é para mim. Amém? Deus falou que se eu ouvir Ele e eu obedecê-lo, eu vou comer o melhor dessa terra. E Deus veio nos dar vida e vida com... Para com essa descrença. Ah, pastor, que já estou velho. Quantos anos você tem? 40. Meu Deus, se você viver até os 80, você tem mais 40 pela frente. Dá tempo de se formar, fazer especialização e depois ganhar um bom salário, desfrutar desse bom salário e viver 40 anos melhor do que os 40 que você viveu até agora. Quantos anos você tem? 50. Você está novo ainda, meu irmão. Se você viver até os 80, tem 30 ainda para viver. Pastor, eu tenho 60. Você está novo, tem mais 20 ainda, 20, 30 anos para viver. Se você viver até os 90, esses 30... vão ser muito melhores do que os 60 que você já viveu se você levantar a cabeça e lutar. Nunca é tarde para você recomeçar. Para você lutar pelo seu sonho, para você ir atrás do que você quer. Eu sou velho. Irmão, eu aprendi uma coisa, que velho é o diabo. Amém? Velho é o diabo, você tem que lutar. O que você quer? Mas não sei o que. A gente se acomoda fácil na vida. Está na hora da gente se desafiar. Às vezes Deus permite uma demissão, permite uma quebra. Porque se Ele não tira a gente da zona de conforto, às vezes a gente não se move. Então a gente precisa, Deus, eu quero mais. Eu vou ficar 20 anos ganhando a mesma coisa. Você vai morrer assim.
Não, eu quero mais, Deus. Fazer algo diferente, me dar um extra, uma oportunidade, alguma coisa, eu tenho capacidade, eu vou conseguir. Então vamos lá. O que mais que faz nós não vermos oportunidades quando nós temos uma mentalidade do quê? Solitário, aquela pessoa que não se envolve, né? Se sente sempre sozinho, acha que não poderá contar com ninguém. A pessoa está sempre dizendo, ninguém vai me ajudar. Irmão, para com isso, ninguém vai me ajudar. Se você não der o primeiro passo, realmente ninguém vai te ajudar. Agora, quando eles verem você dando o primeiro passo, você começando a caminhar, você começando a fazer, pode saber que todo mundo começa a te ajudar. Amém? Não adianta tu esperar todo mundo querer te ajudar para te começar. Tu tem que seguir em frente. E não espere o apoio da família. O apoio da família é o último. É mais fácil ter o apoio dos outros do que o da família. Agora começa, vai, toca a ficha, vai em frente então. Para com essa de que não vai contar com ninguém. Deus vai botar as pessoas certas no nosso caminho. A gente já tem um Deus poderoso e podemos contar com Ele. Que não vamos conseguir se relacionar com um grupo. Não vai dar certo. Tem gente que não volta a estudar porque diz, eu acho que eu não vou alcançar a matéria. Eu acho que a minha inteligência está ultrapassada, eu não alcanço a juventude. Eu acho que a minha mente não funciona. Tudo você acha, mas o problema é que você só acha porcaria, não acha coisa boa de você. Esse é o problema, que as pessoas só acham porcaria, não acham coisa boa. Levante a sua mão e diga, eu sou inteligente. Diga, eu consigo. Diga, minha memória é boa. Pare de se amaldiçoar e dizer que a sua memória é ruim. Fale que a sua memória é boa, que você consegue, que você é inteligente. Está na hora da gente vencer isso. Salmo 102. Olha o que o salmista falou. Eu sou semelhante ao pelicano no deserto, como um mocho nas solidões. Eu vigio. Sou como o pardal solidário no telhado. Às vezes a gente tem esse pensamento, ninguém vai me apoiar, não dá, não vou conseguir. Esse negativismo, essa mente assim errada, isso aí é muito ruim. Nos faz perder as oportunidades. Temos capacidade, não tem idade para você recomeçar. Isso aqui é o que mais segura as pessoas. Você mente para você mesmo, dizendo que é segurança. Mentira, é medo. Não é segurança. Não, pastor, é que eu tenho que ter segurança. Para de mentir, você é medroso. Essa é a verdade que você não quer ouvir. A pessoa diz que é segurança. Não, é que eu estou aqui no meu emprego, eu tenho aqueles 800 por mês, né, pastor? É melhor que nada, melhor um passarinho na mão. Como é que é o ditado? Que 2 voando. Mas esse passarinho na mão, você vai se aposentar com menos do que um passarinho ainda. E depois vai estar reclamando. Porque você diz, não, mas é que eu tenho que ter segurança. É por isso, é que eu tenho que ter segurança. Isso é uma falsa sensação de segurança. Sabe o que segura a pessoa num trabalho chato? Com um chefe chato? Num horário ruim? Aonde você sabe que eles estão te explorando, aonde você sabe que eles estão abusando de você, você sabe que eles estão abusando, você sabe que eles estão te explorando, você sabe que o que eles estão fazendo não é certo, e sabe por que tu não sai de lá? Não é pela segurança, é pelo medo. Medo de faltar, medo de não ter, medo de não conseguir, o medo de não dar certo, tem segurado muita gente capaz. O medo segurou o rapaz que Deus deu um talento para ele. Ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra e ele era talentoso. O que ele fez com o talento? Ele enterrou. Tem muita gente talentosa indo para o outro lado, morrendo, e poderia ter usado o talento que Deus deu, mas nunca usou, por causa dessa falsa sensação de segurança. Eu tenho que ter segurança. E às vezes é uma mentira. Porque é um medo, não é segurança de verdade, é medo que a gente tem de tentar, de arriscar, de botar a cara. Às vezes apareceu aquela casa, a prestação é boa, não vai ficar muito alta não, mas a pessoa não entra no negócio porque ela tem o quê? E às vezes a prestação é boa, ela ia sair do aluguel, ela trocaria o aluguel pela prestação da casa dela, ficaria mais ou menos o valor que ela já paga. Mas ela não entra porque ela tem o quê? Ela tem medo. Pastor, se eu fico desempregado, se não dá, se eu fico desempregado, eu vou vender água na sinaleira, mas eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou dar um jeito, amém? Vou pegar a máquina de cortar grama, vou botar no ombro, batendo nas portas, vou dizer que está precisando de alguém para cortar grama aí, alguma coisa. Então a gente tem que vencer o medo. O medo é a âncora que segura todo mundo. Vamos lá. Nós temos medo do que, pessoal? Medo de falhar. Todo mundo tem medo de falhar. Medo de falhar, de não ser capaz, de não conseguir, mesmo sendo uma boa oportunidade, pois nós nos achamos muitas vezes, o que as pessoas se acham? Incapaz. Acho que eu não vou conseguir, acho que eu não sou a pessoa certa para isso, acho que não é para mim. O medo é o que mais tem travado e segurado as pessoas.
tem impedido elas de vencerem, de usarem os talentos, de usarem os dons que elas têm. Às vezes alguém já diz: fulano, você faz pão, pá, o teu pão tem um negócio aí que eu não sei o que tem esse pão aí. Ai, pastor, pão, mas vender pão, quem é que vai comprar pão? O que as pessoas comem todo dia no café da manhã? A maioria come o quê? O que a maioria das pessoas come no café da tarde? O que, pessoal? Tu está vendendo uma coisa que a pessoa precisa todos? É difícil dar errado. Está dando errado é que tu não sabe apresentar o teu produto. Porque é algo que as pessoas praticamente consomem todos. Ah, mas tem uns que não comem pão. Ah, a cada 10, quantos não comem? Me responda. A cada 10, quantos não comem pão? Então é algo que a pessoa consome todos os dias. Eu estou com medo de começar. Eu não preciso largar o meu emprego agora, mas vou começando. Daqui a pouco essa fonte de renda aqui está maior que a minha principal. Tchau, já achei um negócio. Agora vou focar nisso aqui, vou vencer, vou prosperar, vou ser grande, vou ser abençoado. Então às vezes a pessoa tem medo, pessoal. Olha o versículo que eu te falei. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que eu guardei num lenço, porque eu tive... O que ele teve? Medo. Que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Então essa aqui é a parábola dos talentos. O evangelho que eu coloquei para você de Lucas, ele fala das minas. O Mateus fala dos talentos, é a mesma passagem, só em evangelhos diferentes. Então o que a Bíblia diz? Ele era um homem talentoso, mas ele enterrou o talento. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o poder de Deus. Ele sabe que Deus colhe onde ele não plantou, que Deus faz milagre, porque colheu o que eu não plantei é só milagre. Mas mesmo assim ele ficou travado, porque ele tinha medo. E é o que mais impede as pessoas na vida profissional e financeira, é o medo. Porque a pessoa não volta a estudar? Porque ela tem medo de não conseguir acompanhar a matéria e o ritmo da juventude. Ela se acha velha, ela tem medo. Por que a pessoa não tenta aquele concurso? Ah, porque eu tenho medo, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou passar, vou só perder dinheiro pagando aquela inscrição. Então o que segura as pessoas? O medo. A pessoa está naquele emprego que ela não aguenta mais, mas ela não sai porque ela tem o quê? Bah, e se eu sair nessa crise, aonde que eu vou pegar outro emprego? E se eu ficar desempregado? Meu Deus, se faltar as coisas lá em casa, como é que vai ser? Viu como o medo já dominou a sua mente? A pessoa tem medo, está na hora da gente vencer. O medo me faz não enxergar as oportunidades que estão diante de mim, eu preciso vencer. O que mais que faz com que você não consiga? Falta de motivação, porque pensamos que não valerá a pena o esforço, que deverá ser empreendido, ou talvez porque imaginamos que a recompensa não será boa, ou que demorará a chegar ao reconhecimento. E toda pessoa que vai começar um negócio, alguma coisa, ela vai passar por essa fase aqui, a fase da dificuldade, a fase que é muito esforço e pouco retorno. Mas eu tenho que aprender a vencer essa fase. Amém? Quem vence a arrebentação vai chegar no mar, mas você tem que passar pela arrebentação das ondas para você chegar onde? No mar. Todo mundo vai passar por essa fase. E é aí que eu tenho que levantar a minha cabeça e não desistir do meu sonho. Então Pedro, tomando a palavra, disse para Jesus: deixamos tudo, e o que receberemos? Todo ser humano pensa nisso, na recompensa. Tem coisas que a recompensa vai vir com o tempo, e aí eu vou ter que ser perseverante. O que mais? Vamos lá, pessoal. Procrastinação. Isso aqui é o que destrói a vida de muita gente. Viver adiando ou deixando para depois. Faz quantos anos que você quer ter a casa própria? Você que ainda não tem. Quanto que você já juntou até agora para realizar o seu sonho? Se eu tenho um sonho, eu preciso começar a caminhar em direção ao meu sonho. Porque a casa não vai cair do céu. E se ela cair do céu, ela te mata, porque vai cair em cima de você. Então eu preciso caminhar em busca do meu sonho, da minha realização. Puxa, eu quero comprar uma casa. Você está mentindo, porque quem quer comprar uma casa está guardando nem que seja R$10 todos os meses. Quem não está guardando nada está enganando a si mesmo, não quer comprar nada. Amém? Então a fé sem obras, o que ela é?
Qual é o meu sonho? Lute pelo seu sonho. Pastor, meu sonho é voltar a estudar, mas eu não tenho condições de pagar uma faculdade. Então luta para conseguir uma bolsa, se esforça, começa a estudar todo dia, se dedique, vai para os livros, começa, pega aí alguma bolsa que tem por aí que você tem que fazer uma prova e vai. Você tem um sonho, Deus deu o sonho. Agora eu preciso caminhar em direção ao meu sonho, lutar pelo meu sonho. O meu sonho é ser médico. Então eu vou orar a Deus. Deus, me dá todo o conhecimento. Amanhã eu quero acordar cirurgião. Vou botar uma placa aqui, faço cirurgia de graça. Você vai entrar? Não. Eu vou ter que ir atrás do meu sonho, vou ter que entrar numa universidade, vou ter que estudar, vou terminar o curso, vou ter que entrar numa residência, vou ter que me especializar para fazer aquilo. Então eu preciso caminhar em direção a esse sonho. A gente tem que parar de deixar para amanhã. Faz quanto tempo que você está começando o regime que você nunca começa? Quanto tempo? Eu quero emagrecer, eu não entro mais nessa roupa. Tem gente aqui que tem o guarda-roupa da fé. Fica guardando aquelas roupas que não servem, porque um dia eu vou usar. Já faz 10 anos que está lá, tem umas que comprou, está até com a etiqueta. Eu chamo isso de guarda-roupa da fé. Só que a fé sem obras é o quê? Tem gente que tem o guarda-roupa da fé. Você chega lá, tem o guarda-roupa natural. E essa porta aqui é da fé. Pastor, tudo que está aqui dentro é porque um dia eu vou entrar. Só que faz anos, esse dia ainda não chegou, né, que a gente vai entrar. É tão bom quando a gente entra numa roupa que não servia. É bom ou não é? É, mas agora a gente precisa parar de deixar para amanhã, de ficar procrastinando o que a gente precisa fazer. Quantos livros nós temos na nossa estante, livros bons, às vezes da igreja, de conhecimento, que nós lemos uma página, 2, 3, um capítulo e paramos. Tem muita coisa na nossa vida que a gente está deixando para depois. Guardar dinheiro, a maioria das pessoas estão deixando para depois. O segredo é, chegou meu salário, isso é dízimo, isso é oferta, isso aqui eu guardo, o resto eu uso. Se você não fizer isso, você não vai guardar nada. Porque esperar sobrar para guardar, você nunca vai sobrar. Porque todo mundo dá um jeito de gastar. Guarde antes que sobre. Antes de esperar sobrar, você guarda. Antes de esperar sobrar, o resto eu uso. Mas isso aqui eu já me determinei que eu vou guardar tudo mesmo. Agora o resto eu uso. Aí você vai na pizza, vai onde você quiser. Mas pelo menos tem um pouquinho que você guardou. A gente tem que parar de deixar para depois. Sempre achamos que não há como. A maioria das pessoas dá essa desculpa. Não tem como. Eu estou apertado. Eu estou cheio de conta. Mas sabe quem é a única pessoa que tem conta na vida? Só tem conta quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro tem conta? Seu filho tem conta? Não, por que ele não tem conta? Porque ele não tem dinheiro. Só tem conta quem tem dinheiro. Mas não tem como. Tem sim. Eu preciso organizar minha vida financeira para começar a fazer sobrar. Viver um patamar abaixo do que eu ganho, começa a sobrar um pouquinho todo mês. A gente se ajeita. Então, não há como. É a desculpa que a gente vive dando. E essa é a pior síntese da vida humana. As desculpas que nós damos para nós mesmos. E a gente vive dando desculpa para nós, sabe? E daí diz aqui, achamos que não há como, que podemos deixar para depois. Vivemos adiando as coisas. Sempre achamos que não é um bom momento. Olha o que diz o Provérbios: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que ele mendigará na cega, mas nada receberá. Ou seja, o preguiçoso ele tem sempre uma desculpa. Ele está sempre dando uma desculpa. Você fala com fulano, ele tem uma desculpa. Fala Beltrano, tem uma desculpa. Ou ciclano, porque todo mundo tem uma desculpa para alguma coisa que está deixando de fazer, que a pessoa prometeu para ela mesma, mas ela está deixando de fazer. Você vai falar com ela, ela não assume. Eu estou errado, eu tenho que mudar. Ela sempre dá uma desculpa. A gente já nasceu assim. Pergunta para o seu filho por que ele não arrumou a cama. O que ele vai fazer? Ele vai dar o quê? Vai dar uma desculpa. Você nem ensinou ele a fazer isso, mas ele vai te dar uma desculpa. Sempre a gente está dando uma desculpa para aquilo que a gente não faz. Está na hora da gente focar. Puxa, eu quero mudança de vida. Eu quero vencer, eu vou parar de deixar para depois. Eu vou começar agora. E se eu não começo agora, eu não começo nunca. Tudo que você deixa para segunda-feira, você não faz. O regime começa quando? E nunca começa. Se eu não começar agora, eu não vou começar. Quando é que você vai começar a ir na academia? Segunda-feira. Mas nunca começa. Tudo que eu deixo para amanhã eu não vou fazer. Vamos lá. Na palavra de Deus, nós encontramos inúmeras pessoas que aproveitaram as oportunidades que receberam, bem como 2 cegos que seguiram Jesus. Eles se aproximaram de Jesus e receberam o seu milagre, não deixaram a oportunidade passar.
Olha o texto aqui. Eu peguei para você o Evangelho de Mateus, que diz assim, ó: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede-vos que eu possa fazer isso? Disseram eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Ou seja, eles eram cegos. E eles sabiam que Jesus estava passando por ali. E eles não deixaram Jesus passar sem eles buscarem um milagre. Eles eram cegos, eles não conseguiam enxergar, eles perceberam que Jesus passava. E o que eles fizeram? Foram atrás de Jesus, não deixaram a oportunidade passar. E é isso que a gente precisa começar a fazer. O que é essa imagem aqui, pessoal? O que você está enxergando aí? O que você está enxergando? O esqueleto, sabe o que ele está fazendo? Ele está esperando. Ele está esperando. Às vezes a pessoa quer um emprego. Ok, pastor, eu estou sentado no sofá com o celular, só esperando o emprego chegar. Vou te ensinar uma regra. Primeiro a gente planta a semente. E a oração é o regador. Se eu não falar para os amigos, conhecidos, parentes que eu quero um emprego, eles não vão levar informação para ninguém. Se eu não sair distribuindo o meu currículo por aí, eu vou orar: Deus, eu quero uma porta. Puxa, mas ninguém sabe que eu quero uma porta. Eu não falei para o João, para a Maria, para o José. Não larguei o meu currículo por aí. Então eu plantei a semente. Agora eu posso chegar em casa e orar: Deus, eu já falei para o fulano, beltrano, ciclano. Se ele souber de alguma coisa para me avisar, já larguei o currículo aqui, lá, mandei por e-mail e tal. Fiz a minha parte. Agora eu quero que o Senhor abra uma porta. Ele vai abrir. Eu plantei a semente. E com a oração eu estou regando ela. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se a gente ficar parado no sofá esperando alguma coisa acontecer, a gente vai morrer sentado. O tempo vai parar. Vai passar e nada vai mudar. Então não espere a oportunidade chegar. Às vezes o que eu tenho que fazer, meu irmão, é enxergar a oportunidade, e você tem que criar a sua oportunidade. Crie a oportunidade. Eu me lembro que quando eu trabalhava, eu era jovem lá, estava trabalhando num dos empregos. E teve uma fase que eu trabalhei num laboratório. Naquela época que tinha foto e ainda era com filme. Lembra do filme das poses? Ah, o meu filme tem 18 poses. Ah, eu comprei um com 24. Eu comprei um com 36. A gente às vezes não tirava foto. Não, essa foto aqui não vale a pena. Eu não vou gastar minha pose, não. A gente tirava foto só do que importava. Hoje a pessoa tira foto de tudo. Aí tinha que passar o filme, não podia pegar luz, porque senão o filme queimava. Né? Daí vem aquela história, queimar o filme. Daí eu comecei no trabalho como office boy da empresa. Era uma rede grande, tinha em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Eu comecei como office boy. Aí todas as vezes que eu tinha que fazer entrega, eu trabalhava na matriz. E eu saía da matriz para fazer entrega de foto, coisa assim, tinha que levar foto para os outros lugares. Um dia, o rapaz no laboratório lá, imprimindo, trabalhando na máquina, eu cheguei do lado dele, ele viu que eu me interessei, e eu, ele falou: olha, tu gostou? Eu falei: sim. Ele falou: quer que eu te ensine? Eu falei: claro, pode me ensinar aí, o que tu quiser me ensinar do laboratório aqui, eu tô aqui. E eu era só office boy. Ele começou a me ensinar. Daqui a pouco faltou o cara do laboratório, a gerente chegou: Luiz, tu ficaria no laboratório? Eu disse: com certeza. E o outro disse: olha, ele já até sabe. Eu mostrei para ele, comecei, fui promovido, fui trabalhar no laboratório. Aí eu tô lá no laboratório trabalhando. Eu comecei a fazer essas entregas e estava no laboratório. Tinha outra entrega que eu fazia, que era na melhor loja que tinha, que trabalhava com a máquina digital. Aquela estava começando essas máquinas digital, então a pessoa mandava o cartãozinho de memória, a gente botava e imprimia as fotos deles na máquina. Quando eu chegava lá, eu ficava do lado do rapaz que ficava lá operando, vendo assim, ia lá levar as coisas, ficava do lado dele. Ele: que tu quer aprender? Eu falei: claro, como é que funciona isso? Ele começou a mostrar os 4 aqui, aperta lá. Eu fui criando minha oportunidade. Um dia eu estou conversando com o chefe, o dono da loja, ele está descarregando umas caixas lá de rolo para imprimir as fotos. Ele falou: Luiz, estou precisando de alguém lá na máquina digital e não tem ninguém. O fulano pediu, saiu e não tem. Eu falei: o senhor tem? Sou eu. Olhei para ele e disse: sou eu. Ele falou: tu? Eu falei: sim. Tu sabe, rapaz? Eu falei: sim, me bota lá que eu te mostro. Eu falei: pode me botar que o senhor vai ver que eu sei fazer a coisa. Ele disse: então eu vou te dar uma oportunidade. Mandou lá para uma loja trabalhar com não sei quem. Cheguei lá, depois eu estava trabalhando. Criei a minha oportunidade. Fui lá, cheguei para ele, falei: pode contar, vou lá. Olha o que diz aqui: procure ver as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Não perca elas. Encare cada uma delas como elas realmente são. O que elas são, pessoal?
Oportunidades e não dificuldades ou desafios. São oportunidades que Deus colocou na nossa frente, no nosso caminho. Se você olhar essa imagem, todo mundo está igual, mas tem uma pessoa fazendo algo diferente dos outros. Então, eu tenho que criar a minha oportunidade. Às vezes não vai cair do céu, às vezes eu tenho que me oferecer, eu tenho que me dispor, eu tenho que me colocar, eu tenho que chegar ali e me oferecer para aquilo, falando, olha, nem que eu trabalho para você de graça, porque eu quero ganhar esse conhecimento. Então, não seja mais um na multidão. E às vezes é o que a gente tem sido, só mais um no meio da multidão. Está na hora da gente ver as oportunidades e fazer a diferença. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga amém. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Eu peço que você compartilhe com quem precisa, o grupo da família, compartilhe na sua rede social e que você também dê o seu like, coloque ali como gostei para o YouTube poder sugerir esse vídeo para outras pessoas. Que Deus possa ter falado contigo, Deus abençoe e teremos mais mensagens. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar muito a sua vida através de mais essa ferramenta que é esse canal. Deus abençoe.